Em Romanos, capítulo de número 8, nós faremos a leitura do verso 5 até o verso de número 11. Romanos 8, do 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua rica, bendita palavra. Nós te agradecemos porque nós pudemos contemplá-la, nós vimos a tua palavra, nós lemos a tua palavra escrita. E agora nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos dê a capacidade de compreender a tua palavra, que teu Espírito ilumine o nosso entendimento, e o teu Espírito aplique estas verdades eternas ao nosso coração, e saiamos daqui alimentados pela tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus queridos, eu dei o tema para esta mensagem: como viver no Espírito. Como viver no Espírito? É uma pergunta. No ano 1984, a banda Os Titãs lançou uma música muito conhecida. É Preciso Saber Viver, é o nome da música. Vocês talvez já conheçam, já devem ter ouvido pelo menos alguma vez essa música. Ela basicamente fala de que a vida, ela não é um conto de fadas. A vida, ela é dura. Tem pedras no caminho que nós temos que retirar. E é uma empreitada que todo ser humano vive. Os Titãs estavam certos ao escrever essa música. Mas, como também não era o objetivo deles, eles não falaram toda a verdade. Eles não colocaram diante de nós tudo aquilo que nós precisamos saber como viver. Realmente é preciso saber viver, mas há uma forma mais excelente de viver, que Paulo nos apresenta na sua carta aos Romanos. Nós acabamos de ler que Paulo ele faz uma grande distinção entre aqueles que vivem na carne e aqueles que vivem no Espírito. Aqueles que são da carne são inclinados para as coisas da carne, e aqueles que são do Espírito e são inclinados para as coisas do Espírito. Paulo está demonstrando uma distinção de nossos olhos. E essa colocação que ele faz a partir do verso 5 está linkado nos versos anteriores. Ele diz assim que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele diz que, por fim, ali até o verso 4, ele diz que porque Cristo assumiu o nosso lugar, nós temos a capacidade, nós temos a habilidade, nós somos habilitados, capacitados a viver no Espírito. E é isso que Paulo vai tratar a partir destes versos que acabamos de ler. Então eu gostaria que os irmãos detessem os olhos nesses versos e observassem o que Paulo está querendo ensinar. Primeiramente a igreja de Roma, mas em nossos dias para esta igreja, a eclésia aqui, há cerca de 2000 anos depois, aproximadamente. Está escrito assim na palavra do Senhor: Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne,
Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Quando Paulo ele diz os da carne, grave isso, ele está falando aqueles que possuem a sua natureza somente pecaminosa. Ele está falando daqueles que são degenerados, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que são conhecidos como homem natural, aqueles que nunca conheceram a Cristo e não têm Cristo como Senhor. E depois ele faz uma distinção sobre aqueles que são do Espírito, ou seja, aqueles que o Espírito habita neles, aqueles que são de Cristo, aqueles que creram na palavra de Deus, aqueles que foram regenerados uma vez e habilitados para crerem. Quando nós vimos esse contraste que Paulo está nos apresentando, temos que ter em mente que Paulo não está falando em duas classes de crentes. Há uma heresia em nosso meio que diz que existem os crentes carnais, né? É uma heresia. Não existe crente carnal. Existe aqueles que são da carne e aqueles que são do Espírito. Uma vez que nós dissemos que existe uma classe de crentes que são guiados pelo Espírito, ou seja, crentes espirituais, e outro que nós dizemos que existe uma classe que são dos crentes carnais, nós estamos dizendo que o Filho de Deus morreu para que fizessem cristãos de segunda classe, cristãos que continuam com os mesmos hábitos, com o velho homem, de maneira total, dominando o seu ser. Isso é uma mentira. O Senhor, Ele nos justifica, como nós já aprendemos várias vezes ao longo dessa série de exposições, que o Senhor Jesus, Ele se entrega em nosso lugar, o Pai nos perdoa em Cristo, nós somos justificados, perdoados para a santificação, e não para vivermos como crentes carnais. Então, o que Paulo está querendo mostrar não é duas classes de crentes. Ele está querendo mostrar aqueles que não são de Cristo e aqueles que são de Cristo. Aqueles que são conduzidos pela sua natureza pecaminosa e aqueles que são dirigidos, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que habita neles. É isso que Paulo vai continuar falando. Mas vejamos o que Paulo está querendo dizer. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. A palavra inclinam, que eu grifei várias vezes, porque Paulo ele vai repetir várias vezes, inclinar. Em outras traduções está escrito como pendor. É como se, imagine uma balança quebrada. Você já viu uma balança quebrada? O que acontece com a balança quebrada? Aquelas balanças antigas, não essas digitais modernas. Aquelas balanças antigas, quando ela está quebrada, ela pende mais para um lado do que para o outro. Ela sempre fica inclinada mais para um lado do que para o outro. Essa ideia de inclinação é que está inclinada, está pendendo para um lado. E Paulo está falando que os que vivem segundo a sua natureza pecaminosa são inclinados, estão pendendo para o lado como uma balança, mas para as coisas da carne. E aqui as coisas da carne, Paulo ele está trazendo várias questões. Essas coisas, a palavra coisa, nós podemos, quando nós falamos, tem uma coisa guardada ali para você. Pode ser um monte de coisa, né? Eu repeti, redundante. Veja só, pode ser várias questões nessa palavrinha coisa. Mas o que Paulo está querendo falar para as coisas da carne, está falando sobre os desejos, sobre os pensamentos e sobre as ações. Então Paulo está querendo dizer, os que vivem segundo a sua natureza pecaminosa, eles são inclinados para os desejos, para os pensamentos e para as ações da sua natureza pecaminosa. Paulo está querendo falar assim, é como se fosse um trilho de um trem, e o trem está nesse trilho, certo? O trem ele não tem como virar à direita se o trilho está jogando ele para a esquerda. Não tem como, ele vai seguir o seu curso natural. Então, Paulo está querendo mostrar que aqueles que são no trilho da carne, eles são conduzidos, guiados segundo a natureza desse trilho, guiados segundo aquilo que já faz parte deles. Não tem como eles se deslocarem para outro local. Eles estão seguindo a sua natureza. Então, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Paulo está querendo mostrar a distinção, aqueles que são guiados segundo a sua natureza caída, mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que uma vez foram regenerados e têm o Espírito conduzindo, eles podem serem orientados nessa ilustração do trem para outra região. Eles possuem liberdade para não pecar. E quando nós seguimos o texto, Paulo ele faz uma
abordagem conclusiva daqueles que são guiados pelo Espírito e aqueles que são guiados, conduzidos pela carne, que são inclinados, e agora ele mostra as conclusões disso. Os que são inclinados para a carne, o destino deles é a morte. A palavra morte aqui é separação de Deus, é isso que Paulo está querendo dizer, separação eterna de Deus. Esse é o fim daquele que está fora de Cristo, não está em Cristo, nunca nasceu de novo. Nós lemos agora isso em Apocalipse capítulo 21, a promessa, e não somente uma promessa que pode vir a acontecer, uma promessa que de fato vai acontecer. Os incrédulos não herdarão o reino, eles não habitarão com o Senhor para sempre. Há um local preparado para eles, e como nós lemos, é um lago de fogo e de enxofre. Então Paulo está falando que aqueles que são inclinados para a carne e pertencem à carne, nunca nasceram de novo, o destino deles é a morte eterna, é a separação completa de Deus. Mas ele diz que aqueles que são inclinados para o Espírito, há também um destino final, que é a vida e a paz. Ele está fazendo duas comparações. Se morte é separação de Deus, vida é o quê? Comunhão com Deus. É relacionamento com Deus. Paulo está fazendo uma grande distinção. Enquanto aqueles que perecerão eternamente, e eles já não estão unidos a Deus, eles não podem agradar a Deus, eles não estão em Deus, aqueles que estão em Cristo, eles têm vida, eles têm comunhão com Deus, eles podem se relacionar com Deus, eles podem gozar da presença de Deus constantemente, eles podem contar com a presença de Deus em suas vidas. Mas ele coloca um outro termo aqui, paz, vida e paz. O paz aqui tem várias aplicações. Primeiro é a consciência de que seus pecados foram perdoados. Eles têm paz. Eles têm paz com Deus por meio de Cristo Jesus, mas eles têm paz também confiados que Cristo é aquele que se entregou no lugar deles. Eles não serão mais punidos. Já não há mais condenação sobre eles, por isso eles possuem paz. Mas as situações dolorosas do presente, nós falamos sobre o passado, eles foram perdoados, e por isso eles têm paz. No presente, por mais que eles sofram, eles possuem paz, porque eles sabem que o Senhor nunca os abandonará. Eles sabem que o Senhor estará com eles até a consumação dos séculos. Eles sabem que, por mais dolorosa, por mais sofríveis que sejam os acontecimentos do presente, tudo isso coopera para o bem deles. Embora, muitas vezes, nós não entendamos porque passamos por sofrimentos. E, por fim, no futuro, eles têm paz no futuro, porque eles podem esperar ansiosamente, confiadamente, esperançosamente, que o Senhor os levará a um local preparado já para eles. E nós lemos isso, é o novo céu e a nova terra. Ele está falando de um futuro glorioso. Meus irmãos, o nosso futuro está descrito nas últimas páginas da nossa Bíblia. Na verdade, em todas elas nós podemos ver traços para onde nós iremos. O Senhor ele deixou marcas em toda a Bíblia apontando como será o nosso futuro, daqueles que descansam no Senhor, daqueles que esperam no Senhor. Lá nos Salmos nós vemos isso. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que tem uma morada preparada. O Senhor foi preparar um lugar para nós. Então nós temos paz nesse aspecto. No passado, porque somos perdoados. No presente, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E no futuro, nós temos a convicção de que nós não sofreremos, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, todas as coisas haverão ter passado. Nós usufruiremos da graça constante e bendita do nosso Deus. Paulo ele está apresentando essa distinção. E agora ele vai para um segundo tópico. Ele diz assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vamos observar esses versos aqui. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, quando você pensa de maneira que desagrada a Deus, quando você age, quando você tem vontades, desejos que desagradam a Deus, isso demonstra inimizade com Deus. Você, através das suas ações, você é inimigo de Deus. Tanto no seu ser, aquele que é ímpio, aquele que é degenerado, aquele que nunca foi renovado, mas as ações também transmitem a inimizade que há entre você e o seu Deus, ou melhor, aqueles que não estão em Cristo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, quando nós lemos em Romanos capítulo 1, nós vemos lá que o Senhor, ele demonstra a sua ira ao entregar aqueles que suplantaram a sua verdade, e Deus, para
demonstrar essa ira, Deus entrega essas pessoas a satisfazerem os seus desejos pecaminosos, a vontade da sua carne. Quando nós vemos esse texto, o que Paulo está querendo dizer é nada mais que isso. Toda inclinação para a carne, todo aquele que está entregue às suas vontades, é inimigo de Deus. Não há nada de novo aqui, não há informação nova. Paulo está somente continuando o seu argumento lá do capítulo 1. Mas ele continua, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Meus irmãos, isso aqui é um argumento absurdo para demonstrar que por mais que o homem natural queira agradar a Deus, ele não pode agradar a Deus. Onde está o livre-arbítrio do homem? Não há. O homem inclinado para fazer aquilo que é mal, o homem que nunca nasceu de novo, não pode agradar a Deus. As suas melhores obras são como nada diante de Deus. Não pode, porque ele não está sujeito à lei de Deus, ele não pode obedecer, ele não está habilitado, o Espírito não habita nele, e ele não pode ser conduzido a obedecer ao Senhor. Nós podemos obedecer a Deus quando o próprio Deus nos habilita para tal. Caso contrário, é impossível. É como se fosse um morto querendo se levantar. Ele não tem vida, ele não tem energia, não tem forças. Portanto, não pode agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem, de forma alguma, agradar a Deus. Nós vemos aqui a incapacidade do homem em agradar a Deus pelos próprios esforços, mas também vemos a depravação total. O homem completamente inclinado para fazer aquilo que é mal, o homem completamente incapaz de obedecer a Deus pelos seus próprios esforços. E aqui nós já podemos extrair uma lição. A pergunta na nossa mensagem é como viver no Espírito? Como viver no Espírito? E a primeira resposta é submetendo-se à vontade de Deus. Submetendo-se à vontade de Deus. O Espírito é que nos capacita, é Ele que nos santifica, é Ele que nos permite, nos habilita para a obediência. Caso contrário, nós não temos como obedecer a Deus, como eu acabei de dizer. Ver no Espírito significa entregar todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações cativas ao senhorio de Cristo. Mas você pode dizer, eu estou assim, eu estou no caminho certo. Eu gostaria de te incomodar com algumas coisas. Os desejos de autorrealização e autopreservação, quando o Espírito nos guia, são mudados. Hoje em dia fala-se muito sobre autorrealização. É pregado sobre muito que você tem que ser autorrealizado. Fala-se muito sobre os objetivos e os coachings das redes sociais, em todo o tempo estão nos estimulando que você tem que ser alguém bem-sucedido. E não há problema nenhum você ser bem-sucedido na sua área, mas esse não é o fim último do homem, de forma alguma. O seu prazer, a sua satisfação não pode estar nisso. Não tem que ser o seu alvo maior. A quantidade de crentes que só pensam em coisas imanentes, coisas da terra, é absurda em nossos dias. Em juntar dinheiro, em juntar bens. Isso é contrário àquilo que o Espírito nos dirige. Veja só, a autorrealização e a autopreservação, ou seja, aquela pessoa egoísta, centrada em si mesmo, narcisista, que se preocupa somente com a sua vontade, que nunca se sacrifica por outro, essa pessoa não está andando no Espírito, ela está andando de acordo com a sua natureza pecaminosa de se autopreservar. Ela ama muito a si mesma. Mas quando o Espírito nos guia, essas coisas estão transformadas. Já não há uma autorrealização. A realização não está em mim mesmo, mas no prazer e na satisfação no Deus vivo. É essa que tem que ser a nossa motivação diária, o nosso desejo mais forte. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento, não é uma sugestão. Agora, tem um outro, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a minha autorrealização, minha autopreservação cai diante disso. Se você é guiado pelo Espírito, logo, você não é alguém que fica se preocupando consigo mesmo ou a satisfação pessoal sua, mas em se sacrificar amorosamente pelo seu próximo. Veja só, se esses são os desejos e os pensamentos dos crentes hoje em dia. Como eu disse, há muitos crentes pensando em ficar ricos a todo custo. Eles só pensam em dinheiro em todo o tempo. Não há mais céu em suas mentes, não há mais eternidade gravada em seus olhos. Há somente riquezas, somente poder, somente prazer. Nós, muitas vezes, estamos pensando nas nossas férias, pensando nos dias onde nós vamos descansar de um ano inteiro de trabalho,
mas muitos de nós pararam de pensar naquele descanso eterno que nós usufruiremos em Cristo. Muitos deixaram de pensar sobre essas coisas. Eles se preocupam somente com as férias terrenas, mas não com o descanso eterno, o descanso perfeito que nos aguarda. Muitos estão sendo guiados pela carne. Então, riquezas, prazeres e poder, quando guiados pela carne, passam a deixar de existir quando nós somos guiados pelo Espírito, porque isso dá lugar ao quê? A santidade. Dá lugar ao quê? A salvação dos perdidos. Muitas pessoas têm perdido o sono porque não sabem como vão pagar a conta do mês que vem, mas não perdem o sono diante de alguém que está perecendo na própria família, diante de alguém que já está debaixo da ira de Deus no presente. Isso não faz perder o sono, isso não te leva a orar. Não tem como dizer que você está sendo guiado pela carne, ou melhor, pelo Espírito. Certamente está sendo guiado pela carne, certamente está sendo conduzido, inclinado para fazer a vontade da sua natureza pecaminosa. Os crentes, eles não mais choram pelo avanço do reino de Deus, eles não mais oram pelo avanço do reino de Deus. Nós muitas vezes estamos orando por um problema que possivelmente aconteça. Estamos muito preocupados com aquilo que tem acontecido em nosso país, muito preocupados com aquilo que tem acontecido no mundo inteiro, mas nós não estamos preocupados com aquilo que está além do agora. Os nossos olhos estão na terra, os nossos olhos não estão naquilo que é eterno. O Espírito, ele nos conduz a ter desejos pela eternidade. O Espírito, ele nos conduz a amar a eternidade, a enxergar o mundo através das lentes da eternidade. E por fim, se nós falamos sobre desejos, falamos sobre pensamentos e as ações. As ações, por exemplo, aquele que é conduzido pela carne, ele é um homicida constante. Ele odeia o próximo. Por isso, aquele que deseja matar o próximo, ele já matou em seu coração. É um homicida. Ainda que não de maneira prática, o seu coração desejaria que aquela pessoa que ele odeia deixasse de existir. Logo, ele desejaria que aquela pessoa morresse, desaparecesse. Mas a pessoa que é guiada pelo Espírito, ela perdoa. É um perdoador constante. Não é alguém rancoroso, alguém que leva mágoas em seu coração e está adoecido porque há muita mágoa em seu coração. Impossível de colocar isso para fora, de se libertar dessas algemas que o ódio nos coloca. A pessoa guiada pelo Espírito tem outras ações ainda. Ela deixa de ser um cobiçador constante, alguém que deseja adulterar, que cobiça tudo o que é do próximo. Muito pelo contrário, alguém que é guiado pelo Espírito é alguém que se santifica, alguém que faz um voto com seus próprios olhos, é alguém que não deseja aquilo que não é ilícito, é alguém que almeja a santidade, isso que ele anseia, isso que ele deseja. Agora, por fim, a pessoa que é guiada pela carne é alguém tendencioso a roubar, alguém tendencioso a surrupiar aquilo que não lhe pertence, não de maneira prática, mas através da cobiça, através do olhar, fala, poxa, que carro bacana que você tem, poxa, eu queria ter a vida que nem desse fulano, que nem daquela fulana ali, puxa, eu queria ter aquela roupa, eu queria ser como aquela pessoa ali. Não, o cristão, ele almeja ser como Cristo. O Espírito nos dirige. Quando a pessoa vive no Espírito, ela é dirigida a desejar ser como Cristo. Deseja ser a imagem e semelhança de Cristo. Essa pessoa, ela é alguém doadora, sacrificial, constantemente sacrificial. Alguém que se importa mais com o outro do que a si mesmo. Que considera o outro superior do que a ela mesma. Paulo, ele escreve aos Gálatas: andai no Espírito, vivei no Espírito, de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Por isso é uma lição para nós nessa manhã. Como nós podemos andar no Espírito? Primeira lição, submetendo-se à vontade de Deus, em toda a nossa vida, os nossos desejos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Paulo, ele continua dizendo assim, vocês porém não estão na carne. Paulo está falando com a igreja, não teria sentido Paulo falando, vocês são carnais. Não, ele está falando para pessoas espirituais. E ele diz, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito habita em vocês, Paulo está falando o seguinte, aquele que não está na carne, mas no Espírito, aquele que pertence a Cristo, o Espírito habita nela, nessa pessoa que crê.
É isso nós sabemos. Todo crente, no momento da sua conversão, no momento onde ele crê no Evangelho da salvação, ele recebe o Espírito Santo em seu coração. Ele é selado pelo Espírito Santo. O Espírito habita nele e a função do Espírito é santificar-nos. O Espírito ele tem a função de apontar para Jesus. É o ministério do holofote, como alguns teólogos dizem. O Espírito Santo ele lança luz sobre a obra de Cristo Jesus. É isso que ele faz em todo o tempo. Ele nos faz desejar a Cristo. Ele nos faz desejar ser como Cristo. Ele aponta para aquilo que Cristo fez. Paulo diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os que estão no Espírito, eles são moradas do Espírito de Cristo. Paulo está fazendo aqui uma aparente contradição, mas de forma alguma é isso que ele está querendo trazer. Ele está querendo mostrar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo e o Espírito de Cristo é o Deus Trino. Aqui, nesse trecho, há argumentos fortíssimos para nós trabalharmos acerca da doutrina da Trindade. Paulo está demonstrando que nós somos de Cristo e o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, habita em nós. Mas, meus irmãos, não há neutralidade, não há aquelas pessoas que são de Cristo e são da carne ao mesmo tempo, não há isso. As pessoas, uma vez que foram alcançadas pelo Evangelho, elas desejam ser santas. Embora, muitas vezes nós falhemos, é fato que nós pecamos, é fato que nós sempre estamos num conflito constante entre a carne e o Espírito. É isso que ocorrerá até os últimos dias da nossa vida. Todavia, o que sempre é mais superior na vida do crente é a sua obediência e não o seu pecado. O que fica mais em evidência na vida do crente é a sua tendência constante em obedecer a Deus. Embora muitas vezes nós caiamos em pecados, e isso vai acontecer, nós sempre teremos uma sensação de pesar, uma tristeza bendita que nos leva a nos arrepender e retornar para Deus. Paulo então ele está demonstrando que esses que são da carne, eles não têm Cristo. Agora, aqueles que são do Espírito, eles possuem o Espírito de Cristo. E ele diz assim no verso 10: se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Como assim? O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo assim, se Cristo está em vocês, o corpo de vocês, o corpo que nós temos aqui, vai ainda assim padecer, nós morreremos. Mas, todavia, o que Paulo está querendo mostrar é que nós seremos ressuscitados. Embora o salário do pecado é a morte e a consequência natural do pecado é que morramos, Paulo está dizendo que o Espírito vivifica, mas por causa da justiça de Cristo. Por causa da obra de Cristo, o Espírito está novamente apontando para Cristo. Ele nos ressuscitará, porque o trabalho do Deus Trino é constante. O Pai, Ele planejou, Ele elegeu, Ele decretou. Dentro da economia da Trindade, Ele envia o Filho. O Filho vem, Ele padece em nosso local, Ele assume o nosso lugar, assume o nosso castigo. Ele morre, mas Ele ressuscita, ascende aos céus, e Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo está na igreja hoje. Nós estamos vivendo esse momento da história da redenção. Nós somos o povo do Espírito, e nós seremos levantados, erguidos, com o corpo glorificado aos céus. Já não mais com esse corpo com o pecado, não haverá mais segunda morte para nós, mas morreremos, é certo, uma vez, a não ser que Cristo retorne e nós, não sei como será, se nós teremos o nosso corpo glorificado imediatamente quando Ele aparecer, ou se nós morreremos e ressuscitaremos no mesmo instante, nós não sabemos, não temos como saber, mas é fato que nós todos morreremos, e dentro de, no mínimo, no mínimo 100 anos aqui, todos nós estaremos debaixo da terra, meus irmãos, não há dúvida disso, todos nós morreremos. Seremos comidas de vermes, nós seremos pó, voltaremos ao pó, mas é certo que o Senhor nos alcançará e nos ressuscitará, nos vivificará. Eu vou deixar essa última parte para o final, porque é isso que Paulo vai concluir. Mas o que então viver no Espírito significa? Significa também nós confiarmos na obra de Cristo. O Espírito Santo nos conduz a essa confiança, nos levando a descansar
na obra, nos méritos, na justiça de Cristo. Ele nos dá certeza de que em Cristo somos filhos de Deus. É isso que o Espírito faz. Ele nos lembra que temos acesso livre ao Pai pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos guia em toda a verdade, assegurando que nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos agora santificados, nós fomos adotados e agora nós almejamos a nossa glorificação, o nosso corpo aperfeiçoado. Portanto, o segundo tópico, como então viver no Espírito? A segunda resposta é confiando na obra de Cristo. Um crente verdadeiro que é guiado pelo Espírito, ele nunca vai confiar nos seus próprios méritos, mas ele descansa na obra perfeita de Cristo Jesus. Ele nunca vai falar, olhe para mim como eu sou bom, olhe para mim, estou indo para o céu por meio da minha força, por meio da minha persistência. Não, aquele que anda no Espírito vai falar, não por meus méritos, não por aquilo que eu faço, mas por conta de Cristo, por meio dos méritos de Cristo, por meio da justiça de Cristo, por meio de Cristo somente. Essa é a nossa evidência de que estamos andando no Espírito. E Paulo conclui, verso número 11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo está dizendo assim, o Espírito que habita em vocês, esse mesmo Espírito que habita em vocês vão morrer. Mas Ele mesmo ressuscitará os seus corpos. Aquilo que se tornou pó, tornará sim um novo corpo, um corpo glorificado. É o mesmo Espírito que está atuando, santificando vocês. Em um dado momento Ele vai glorificar vocês, vai transformar vocês. A exemplo daquilo que aconteceu com Cristo. A exemplo como Cristo foi ressurreto. E novamente nós vemos aqui nesse texto a atuação do Deus Trino. O Deus Trino está presente em todo o tempo nas Escrituras. Ele habita no crente, o Espírito habita no crente. O crente que crê em Cristo está em Cristo. E o Espírito de Deus vai, por meio do Espírito Santo, resgatar aquele que está em decomposição, aquele que voltou ao pó, e de uma forma absurdamente complexa, Ele restaurará esse pó. Ele tornará em um corpo, não como nós aqui estamos, mas aperfeiçoado à imagem de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é um bálsamo para nós. Isso é uma alegria constante para aqueles que andam no Espírito. E aqui está a nossa terceira aplicação. Como então eu posso andar no Espírito? Eu vi já que nós podemos andar no Espírito, submetendo-se à vontade de Deus, confiando na obra de Cristo, mas esse aqui também é super importante, repousando na promessa divina. Se o Espírito nos leva a obedecer a Deus, se o Espírito nos leva a repousar tranquilamente, a confiar, a descansar nas obras de Cristo, na obra salvífica de Cristo, por fim, o Espírito nos leva a repousar na promessa do Senhor. É Ele que nos conduz de vitória em vitória, de glória em glória. Viver no Espírito envolve, então, descansar nas promessas divinas. O Espírito nos capacita para repousar tranquilamente na promessa daquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. É essa convicção despertada no coração daquele que anda no Espírito. Nós não temos o que temer, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Somos libertos da culpa do pecado, do poder do pecado, e no dia da glorificação, nós seremos libertos da presença do pecado, de forma completa, meus irmãos. O mesmo Espírito que nos regenerou, que nos capacitou para crer, que habita em nós, é o Espírito que nos santifica e vivificará o nosso corpo mortal, e nos ressuscitará para vivermos eternamente com Deus. Se há alguma lição para nós desta manhã, é de que nós devemos andar no Espírito. Nós não podemos andar de acordo com os nossos desejos pecaminosos, mas devemos andar a exemplo do nosso Senhor. A fome de Cristo era a fome de fazer a vontade do Pai. O Filho, em todo o tempo, ele confiava no Pai. Nós devemos confiar também. E em todo o tempo, o Filho, ele descansava na boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Embora transpirasse gotas de sangue, Ele responde de maneira magnífica.
Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. É assim que nós devemos atuar neste mundo caído, meus irmãos. Se nós temos que gravar, é que neste texto o Senhor nos chama a refletir sobre nossas ações, examinar o nosso coração, lembrando que não existe área neutra diante de Deus. Não há, de forma alguma, uma área neutra diante de Deus. Ou somos filhos ou somos inimigos. Não há meio termo, não há filhos inimigos, de forma alguma. E nós devemos andar e viver de acordo com o Espírito, guiados pela vontade de Deus, até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Curve sua fronte. Santo e eterno Deus, queremos te dar graças pela tua palavra. Rogamos, Senhor, que nesta manhã o Senhor nos lembre que nós devemos andar em conformidade à tua vontade. Se temos olhado mais para nós mesmos do que para o propósito que o Senhor nos mantém ainda aqui na terra, que isso seja desfeito, Senhor. Por favor, que tenhamos olhos que enxerguem a eternidade. Que nós não nos preocupemos em o que vamos comer, o que vamos vestir, onde nós iremos morar, qual carro que nós teremos no próximo ano, se nossos planos terrenos serão concretizados. Não, Senhor, por favor, não permita que nossos olhos estejam voltados para a criação, para as coisas criadas, mas para o Criador que governa tudo e que faz tudo da maneira que melhor lhe apraz. Senhor, nos ajuda, teus olhos voltados para a eternidade, que desejamos amar ao outro como a nós mesmos, que venhamos amar o Senhor sobre todas as coisas, Senhor. Pedimos que o Senhor nos desperte, e se há alguém ainda que vive na carne, alguém ainda que é ímpio, alguém que é inimigo de Deus nesta manhã, eu peço que o Senhor convença-o do seu pecado, e também o convença da justiça e do juízo que está por vir. Essa pessoa venha a crer no Senhor e venha desejá-lo andando no Espírito. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Senhor. Guia-nos durante toda essa semana no Senhor, em nome de Cristo. Amém.